Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam, nesta hora, chegar até você, cobrir você, conduzir você a uma vida nova, preciosa, gloriosa, maravilhosa. Você está começando este dia triste? Está passando por um dia difícil nesta quarta-feira? Saiba você que Deus está com você na sua luta. Deus está com você no seu dilema. Deus está com você no seu problema. Deus está com você na sua dificuldade. Assim como Ele está com você na sua alegria, no seu momento de lazer. Ele, em todo tempo, Ele está do nosso lado. Agora, nós não podemos esquecer dele. Às vezes a tendência de muitos é lembrar dele quando tudo vai mal, mas esquecer dele quando tudo vai bem. O segredo para você ter Deus do seu lado quando tudo vai mal é sempre lembrar dele quando tudo vai bem. E aí você vai ter crédito com ele. Aí ele não vai te deixar. E muitas vezes você vai precisar dele. E Ele estará sempre perto de você, pronto para te dar força, graça, virtude e poder. Deus quer sempre te abençoar de maneira especial. Um homem queria ver Jesus e não conseguia por causa de suas limitações físicas. O que ele fez? Correu na frente da multidão, subiu numa árvore e lá de cima ele ficou olhando. Ele disse, agora eu vejo Jesus. Quando nós queremos ver Jesus, nós devemos fazer todo o esforço possível para isso. Renunciar todo o egoísmo, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a ignorância que possa manifestar para ver a Jesus. E aquele homem, cujo nome era Zaqueu, ele ficou lá em cima da árvore. Para ele estar em cima de uma árvore era algo até deprimente, porque era um homem rico, era um homem ilustre, ele era chefe dos publicanos, e chefe de publicano era gente grande. E ele não ligou para a posição social, econômica, e nem para seu nível intelectual. Não, ele queria ver Jesus. Isso é um gesto que tem um valor extraordinário na vida da pessoa. Às vezes você fica pensando que não conseguirá nunca ver Jesus porque você é uma pessoa que tem muitas limitações na vida, aos olhos humanos pode ser considerado como uma pessoa muito pequena, muito carente, não tem certos benefícios ou favores que a vida dá a alguns, e aí você pensa que não precisa, não adianta querer ver Jesus porque ele não vai nem olhar para você. Ou às vezes é o contrário, né? Você alcançou posições importantes na vida, venceu em muitas áreas, é uma pessoa aplaudida, honrada por onde passa, e você pensa que não precisa ver Jesus. Eu quero dizer para você que o seu grau social, o seu grau intelectual, o seu grau financeiro, econômico, não impedem você de ver Jesus. Essas coisas não vão te impedir. Essas posições alcançadas na vida não podem te impedir de ver Jesus. Você tem que ter a humildade de dizer, olha, eu preciso de Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero ter Jesus do meu lado. E será a melhor decisão que você terá na vida. E este homem, chamado Zaqueu, era rico, importante, ilustre, e ele quis ver Jesus, subiu numa árvore e ficou lá de cima olhando. Quando a multidão ia passando por baixo da árvore, Jesus, que estava no meio daquela multidão, olha para cima e chama esse homem pelo nome, diz, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quando você demonstra no seu coração o interesse de ver Jesus, você não só o verá, como também o terá na sua vida. Porque ver Jesus já é um privilégio, mas ter Jesus é algo assim indescritível, é algo incomparável com qualquer outra experiência agradável que você possa ter nesta vida.
Então Zaqueu agora está vendo Jesus entrar na sua casa, entrar na vida da sua família, entrar no seu coração e fazer dele um novo homem, uma nova criatura. É isso que Jesus está sempre pronto para operar nos corações humanos. Paulo disse assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você quer ser uma nova pessoa, porque você já nasceu para a vida física e nela, desde o dia que você nasceu, você está envelhecendo. E talvez você não tenha nascido na vida espiritual ainda. É o segundo nascimento e ele é necessário. O próprio Jesus disse para Nicodemos assim, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Todas as pessoas precisam entender que isso é uma necessidade. Necessidade, nascer de novo. E Jesus está dizendo para você que você pode nascer de novo e ser esta nova criatura e ser ricamente abençoada por Deus. É só você abrir o coração, confessá-lo como Salvador. Zaqueu não só viu a Jesus, mas ele passou a ter Jesus. E o próprio Jesus na casa dele o abençoou ricamente, dizendo, esse também é filho de Abraão. Que privilégio, não é? Que bênção. Então, que nessa hora você possa abrir o coração como Zaqueu. Não é necessário você subir numa árvore, porque naquele dia Jesus estava limitado ao corpo físico. Mas depois ele morreu, ressuscitou e ele é eterno. E aí ele está em todos os lugares. Ele é eterno, ele é poderoso, ele é cheio de sabedoria, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Só ele tem esses 3 onis. E você deve entender que com ele você está guardado, resguardado, protegido e abençoado. Abra o coração para Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. Eu faço 2 orações no programa. Na primeira eu vou pedir a Deus para abençoar e recompensar todos vocês que contribuem com o programa. Na segunda eu vou apresentar todos vocês que estarão assistindo naquele momento no altar da intercessão e apresentar todos os nomes que chegam aqui para mim. Então estejam todos se preparando para orarmos juntos e se você resolveu agora fazer como Zaqueu, ter Jesus, não só vê-lo, mas tê-lo, é hora de você abrir o coração e daqui a pouco nós vamos orar juntos e você vai confessar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quero neste instante ler alguns nomes de pessoas que atendendo o meu apelo, vêm me ajudar a fazer esse programa. Vêm contribuir com essa obra de fé que é o Falando ao Coração, um programa que tem como propósito divulgar o Evangelho de Cristo, proclamar as boas novas do Evangelho. Tem aqui os nomes de Ivanda Macedo dos Santos, da cidade de Guarulhos, São Paulo, e também Almerinda Lucas de Oliveira Araújo, de Goiânia. Atenderam o meu apelo e disseram, nós também queremos ajudar a fazer esse programa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço que a boa mão de Deus esteja estendida, fazendo com que vocês sejam prósperos, abençoados e vitoriosos. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por estas pessoas que contribuem com o programa, que se dispõem a me ajudar financeiramente, manter esse programa no ar, que o Senhor possa fazer com que elas sejam prósperas, que elas sejam felizes, que elas sejam abençoadas, que elas todas sejam ricamente vitoriosas no nome de Jesus. Pai, abençoa a todos os que contribuem com o programa e abençoa aqueles que, entendendo a importância de contribuir com esta obra, já estão colocando no coração este propósito. Ser com todos eles eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para hoje, quarta-feira, estar conosco aqui na Betel. 20h, nós temos um culto imperdível. É o nosso encontro estratégico de crescimento. Vem estar conosco às 20h, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai operar milagres importantes na sua vida e na vida da sua família. Venha com a família toda, as crianças vão para suas salas fazer o curso de teologia infantil, os adultos estarão no espaço do templo louvando a Deus e sendo ministrados pela palavra de Deus, e as bênçãos serão muitas na vida de cada um. Espero vocês aqui hoje às 20h para juntos vivermos momentos
intensos, preciosos e maravilhosos na presença de Deus. Deus tem uma obra importante e gloriosa para fazer na vida de cada um de vocês. 20h, hein? Eu estou esperando pela vinda de vocês para juntos cultuarmos a Deus com alegria. Vamos para a nossa meditação bíblica de hoje? Leia comigo Números, capítulo de número 21, versículo 16. Assim está escrito: dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Quando eu leio o livro de Números, é um livro de histórias, é um livro de relatos importantes, de fatos que aconteceram naquela fase da caminhada do povo de Deus, quando o povo de Israel já está aproximando da terra prometida. Vocês sabem tudo que esse é um fato histórico inegável. Moisés foi um homem que deixou uma influência muito grande na área da intelectualidade, pela sua alta patente intelectual, inclusive nos mandamentos dados por Deus, acaba tornando-se uma matéria imprescindível no ramo do direito. E Moisés foi esse homem da história, todos já ouviram falar sobre ele. Moisés nasceu em um lar onde os pais serviam a Deus, onde os pais amavam a Deus, e nasceu numa época em que estava proibido de deixar viver os meninos que nascessem. Toda a família estava orientada por lei, dizendo: se nascer alguém na casa de vocês for menina, deixa viver. Se for menino, mata. E esse infanticídio estava acontecendo em larga escala no país do Egito. E aí, na casa daqueles pais, os pais de Moisés, nasceu uma criança. Quando olharam o sexo, era menino. A mãe disse: eu não vou matar o meu filho. Escondeu o menino durante um tempo. Quando o menino já estava chorando muito forte, que aquilo poderia despertar a vizinhança, a mãe disse: agora eu tenho que ter uma estratégia para ver o que vai acontecer com o meu filho, mas tirar a vida dele eu não vou. Ela então preparou um cesto, betumou com tudo que pôde, colocou Moisés, o pequeno Moisés, naquele cesto e soltou nas águas do Nilo. E mandou a irmãzinha dele, que era Miriam, sair acompanhando para ver no que ia dar. E orou a Deus por certo, dizendo: Senhor, prepara um bom encontro para o meu filho Moisés. Prepara alguém para receber o meu filho em casa. De repente, ele vai passando por uma enseada do rio. Quem está tomando banho lá era a filha de Faraó, uma princesa. E ela viu aquilo, interessou por aquele cesto, mandou que alguém pegasse, e dentro do cesto estava o pequeno Moisés. A Miriam, que estava ali por perto, de olho em tudo, correu e ficou do lado daquela mulher que embalava aquela criança no braço, por certo chorando, com fome, porque ela já estava há algum tempo ali sozinha. E aquela princesa, por certo, disse: eu precisava de alguém que possa dar de mamar para esse menino, ele deve estar com fome. Aí a Miriam, que estava junto, disse: olha, eu conheço uma mulher que tem muito leite e ela está amamentando. Se o senhor quiser, eu vou chamá-la. Ela disse: eu interesso sim, pode trazê-la aqui. Onde é que Miriam foi? Chamar a própria mãe. Disse: mãe, Deus fez a obra. Moisésinho nosso está nos braços da princesa e ela quer contratar a senhora para dar de mamar para ela. Veja o que Deus faz, né? E aí a mãe chega, logo ela pega Moisés e, por certo, a princesa fica ali fazendo o teste, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Claro que ele aceitou. Ele mamou como nunca e ela disse: a senhora está contratada. A partir de hoje eu vou te dar um salário para a senhora mamar o meu filho, ou mamar o Moisés, que eu vou criar como meu filho a partir de hoje. E assim Moisés tornou-se o filho da filha de Faraó. Mas esse Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito. E esse povo, marchando rumo à terra prometida, chega num lugar e falta água. Falta água. E agora o que fazer? O que fazer diante daquela situação? Moisés reuniu o povo e disse para o povo: vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. E Deus vai fazer brotar água do deserto para que todos possam saciar.
veja o que é confiar em Deus. Veja o que é obedecer à voz do líder. Quando você vai a uma igreja, você vê que aquela igreja tem um pastor. E aquele pastor que está ali é o que coordena os trabalhos daquele rebanho. E é aquele pastor que reúne a igreja e diz, vamos orar. E quando ora, Deus ouve a oração. Quando canta, Deus é adorado. Quando ministra a palavra, Deus confirma as bênçãos dele em cada vida. Então nós precisamos sempre entender que na vida cristã, nós precisamos ser liderados. Todos nós precisamos ser liderados. Agora tem alguém por aí que diz, eu vou fazer parte de uma igreja onde tem lá um comedor de feijão dirigindo. Não, eu não preciso disso. Olha, não adianta você querer estabelecer uma nova roda se ela já foi inventada. Deus já criou a igreja. E a igreja existe para que possa aqui ser uma agência de proclamação do evangelho e também uma agência administradora de bênçãos. Mas essa igreja tem uma liderança, alguém que está à frente. Não adianta você ficar aí desviado como você está, porque você não quer fazer parte de uma igreja. Nós precisamos entender que para ser cristão, temos que viver a comunhão vertical com Deus, mas também a comunhão horizontal. E essa comunhão horizontal, você vai vivê-la reunindo com o povo de Deus, fazendo parte de uma igreja, que nós chamamos de igreja, chamamos de catedral, chamamos de santuário, chamamos de outros nomes que dão por aí. Mas é o local onde reunimos. A igreja não são as quatro paredes. A igreja são as pessoas que fazem parte daquele lugar onde escolheu um prédio, uma sala, um salão, uma catedral, um templo, para ali adorar a Deus. E quando o povo reúne, Deus tem compromisso com aquele povo. Por isso diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Então, o povo de Deus reúne para cantar, o povo de Deus reúne para orar, e Deus manifesta a sua graça. Moisés, então, reúne o povo e diz, vamos clamar aos céus. E vai operar o milagre. Deus vai operar o milagre. E agora mesmo, eles vão clamar para que água venha diante daquela necessidade. O povo de Israel já tinha experiências reais de Deus ouvir a oração deles. Diante de várias necessidades, Deus tinha operado. E naquela hora, era mais um desafio que eles tinham pela frente. Aí o povo todo reunido, Moisés disse, comece a clamar. E como foi que aquele povo resolveu clamar? Eles fizeram uma música para clamar. E a música dizia, brota poço, brota poço, brota poço. Aí dizia, poço que os príncipes cavaram, poço que os ilustres tiraram água. E aí, música você sabe, o poeta, ele, na hora que concentra para compor uma música, ele pega uma palavra, daquela palavra ele compõe um hino, uma canção, um louvor, coisas assim, e ali o povo começou. Aí, por certo, o maestro deu sinal, os instrumentos fizeram o seu movimento, e aí o povo começou. E aquela oração era contundente. Dizia, brota poço, brota poço, brota poço. Naquela hora, no deserto, brotou água, ou seja, o poço abriu. A terra afastou, a areia afastou e a água jorrou, porque eles fizeram uma oração de fé, dizendo, brota poço. Eu fico impressionado com o poder da palavra quando nós estamos fazendo isso no nome do Senhor. Ali estão dizendo, brota poço, era Deus que mandou, reúne o povo e põe o povo para orar. Moisés reuniu o povo e talvez naquela hora chamou o dirigente do louvor e diz, vamos cantar uma música. E agora eles começam a cantar. E a música deles começava assim, brota poço, brota poço, brota poço. E a bateria de cá, e o instrumento de lá, e brota poço, e brota poço, e brota poço. E brotou poço no deserto. Brotou água no deserto. Brotou líquido na terra seca. Porque Deus pode fazer coisas maiores do que pensamos, maior do que imaginamos. Eu posso fazer um paralelo aqui, lembrando de um dia que Jesus foi até um determinado lugar e chegando lá, levaram para ele uma pessoa e essa pessoa tinha uma dificuldade para ouvir e uma dificuldade para falar. Ele tinha os ouvidos tapados, era surdo e ele tinha a língua presa. Então era necessário soltar aquela língua e abrir aqueles ouvidos. Aí Jesus chegou,
olhou para aquela pessoa e disse uma palavra, e disse Efatá. Efatá significa abre-te, abre-te. Então aquela porta que estava fechada, Jesus chegou e disse Efatá, abra-te, abre-te. Então é importante nós entendermos essas expressões bíblicas para que elas possam contribuir na hora da nossa necessidade. Talvez você está com alguma porta fechada na sua vida, então diga logo, abra-te. Um dia eu entrei numa repartição pública, eu tinha um problema para resolver ali, não estava fácil. Quando eu pus o pé, eu disse, Efatá. Disse comigo mesmo, Efatá, ou seja, abre-te. E aí cheguei no balcão, já com esse pensamento do Efatá de Deus. O Efatá de Deus é para abrir a porta, abrir a oportunidade e conceder a bênção. A primeira pessoa que veio me atendeu, eu disse do problema, ela se dispôs a me ajudar e ele conduziu aquela coisa toda, achou tudo que era necessário e agora mesmo eu saí de lá com o documento que eu precisava, porque eu disse a palavra-chave, Efatá, abre-te. O povo de Israel está diante do deserto, com carência de água, e deserto não dá água. Às vezes tem algum lugar que possa ter um oásis, coisas assim, e um oásis para aquela multidão tão grande, quase que não resolveria nada. Então Deus disse, manda o povo clamar, e o povo começou, abre poço, brota poço, brota poço, brota poço. Então veja, quando não tem nada, é impossível, você manda brotar. Porque Deus do nada pode tirar o que Ele precisar, ou o que Ele quiser fazer, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E naquela hora de um deserto seco, causticante, que não tinha a menor possibilidade humana de sair água, o povo cantou, brota poço, e a água jorrou, e o povo bebeu, o povo se lavou, o povo refrescou, o povo se alegrou, porque a vitória chegou. Para aquele jovem que tinha os ouvidos tapados, não ouvia e tinha lá a língua presa com dificuldade de falar, Jesus disse Efatá. E naquela hora os ouvidos dele abriram e a fala chegou e ele começou a falar. A língua foi solta e assim ele alcançou a vitória. Quantas vezes você está preso nos problemas desta vida? O Efatá de Deus está à sua disposição. Quantas vezes você está tendo dificuldade para compreender alguma coisa, parece que os seus ouvidos estão cerrados, o Efatá de Deus está para abrir portas. Mas quantas vezes você está precisando de alguma coisa que aos olhos humanos seria impossível, que não existe, você então usa o poder da palavra, brota aquilo que for necessário. Então olha, Deus pode fazer brotar poço no deserto, mas Deus pode fazer brotar saúde na hora da enfermidade, Deus pode fazer brotar alegria na hora da tristeza, Deus pode fazer brotar recursos na hora da dificuldade financeira, na hora da carência de alguma coisa. Deus pode fazer brotar algo forte e precioso na sua vida. Assim como ali Moisés, aquele povo, cantou, clamando, brota poço, a água jorrou. E eles ali foram tocados, poderosamente tocados por Deus. Este texto de Números 21, 16, ele não pode ficar só nessa parte, porque ele tem partes maiores. Se você ler, você vai observar que quando terminaram de ler, Deus já mandou o povo ir para o monte. E o povo foi. Quando chegou no monte, o povo viu que tinha uma nação para ser vencida. E aí Moisés mandou um recado para Seom, que era o rei dos Jebuseus, ou dos amorreus, dizendo, dá-nos autorização para passar na tua terra. E o rei dos amorreus disse, por aqui vocês não passam, por aqui vocês não passam. Diante daquilo, Moisés conclamou aos seus soldados e eles foram na frente, venceram o rei e toda a sua cidade, venceram os obstáculos e as dificuldades, e eles passaram. Aí passaram pelos amorreus, chegaram no vale. Quando chegaram no vale, tinha outro monte pela frente, porque na vida é assim. Uma hora você está no monte, outra hora você está no vale.
Mas o mesmo Deus que está com você no Monte da Vitória está no vale do seu desespero, no vale da sua tristeza, no vale da sua angústia, no vale da sua necessidade, no vale da sua fraqueza. E agora mesmo ele prepara um outro monte para você subir. E o povo de Israel estava ali. Primeiro brotou água no deserto. Segundo, teve um monte para eles olhar distante. Quando estava lá olhando, viram que tinha um obstáculo. Eles desceram para o vale, alcançaram a vitória e subiram para outro monte e mais outro monte. E quando terminar esse capítulo 21, você vai ver uma palavra que eu quero deixar no seu coração. Toda a terra foi possuída. Toda a terra foi possuída. Não foram os amorreus que impediriam, não foram os moabitas que conseguiriam impedir, porque quem tem Deus brota a água do poço, quem tem Deus vence os amorreus, quem tem Deus vence os moabitas, quem tem Deus toma posse da bênção. E é isso que Deus tem para você. Quer tomar posse da bênção de Deus na sua vida agora? Abra o seu coração e começa a clamar, brota poço, brota prosperidade, brota vitória, brota alegria, brota saúde. E Deus vai operar um grande milagre na sua vida e você vai tomar posse da bênção dele no seu coração. Quero agora ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo, e vou orar com todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu clamo agora por uma bênção especial na vida de todas estas pessoas que oram comigo. Na vida de todas estas pessoas cujos nomes eu apresento diante do Senhor neste altar. Alcança, Senhor, cada pessoa onde ela está e manifesta agora o teu poder que opera milagres. E são as pessoas que estão agora, Senhor, clamando para que o Senhor esteja brotando bênçãos novas na vida delas. Bênçãos que venham alegrar os seus corações. E assim como o Senhor fez brotar água do deserto, faça brotar agora bênção. Bênção da saúde, bênção da alegria, bênção da paz, bênção da esperança, bênção do poder, bênção da vitória, bênção da unção. Sê com todas essas pessoas, Pai, e leva-as a viverem cada dia uma vida de fé em Ti, confiando no Senhor, mesmo que estejam nos vales, elas possam crer que o Senhor está com elas, e se elas estiverem no pico da montanha, que elas possam entender que o Senhor ali também está, mas que elas vão vencer todos os desafios, e na terra que está prometida, cada um vai entrar, porque ali o Senhor estará ordenando a bênção e a graça para todos sempre. Se com todos estes, ó Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.